Pastor Ivanaldo, algumas pessoas dizem que a Igreja Adventista não cria na Trindade a princípio, e agora ela crê. O que o senhor diz para nós? Se ela cria ou não a princípio na Trindade, e se ela não cria, por que passou a crer? Explica para a gente, pastor. Na verdade, alguns confundem a questão de que os pioneiros, quando eu digo os pioneiros, os fundadores da igreja, os que começaram, especialmente o trio fundador, Ellen White, Tiago White, José Bates e outros, quando nós falamos que os pioneiros não criam na Trindade, nós precisamos dividir. O primeiro ponto é que a maioria realmente não cria, mas eles não criam numa série de outras coisas. Alguns deles fumavam, outros comiam carne de porco, a maioria, como instituição, também ainda guardava o domingo. Então, eles trouxeram esta carga das igrejas de onde eles vieram. Por exemplo, Ellen White, ela veio para a igreja metodista. Os metodistas creem na Trindade. Já o seu esposo, Tiago White, ele veio da Conexão Cristã. Tiago White veio da Conexão Cristã, José Bates veio da igreja também Conexão Cristã, e esta igreja, ela é antitrinitariana. Então, como você pode perceber, os fundadores, os líderes, tinham essa divisão. Mas se a gente pudesse fazer um resumo em uma sentença, podemos dizer realmente, a maioria não cria. Esta é uma verdade. Uhum. Pastor, e se não cria antes, como que ela passou a crer? A nossa igreja passou a crer depois? Isso é muito importante. Nós temos dentro da história uma sequência de pelo menos 5 pontos que eu gostaria de participar dentro deste histórico. O primeiro é que eles, até o ano de 1888, desde o início da igreja, 1844, aí quando foi organizado em 1863, até 1888, havia como uma rejeição. Eu posso dizer que eles tinham um pensamento antitrinitariano. Agora, a partir de 1888 até 1898, nesses 10 anos, houve uma enxurrada de informações que Deus passou a dar para o grupo a partir da compreensão da justificação pela fé. Por quê? Porque aí entrou a pessoa de Cristo e entrou a compreensão do Espírito Santo. E, a partir deste momento, este paradigma passou a trazer uma insatisfação com aqueles que eram antitrinitarianos. Por exemplo, Wagner, que era um dos oradores daquele tempo, ele passou a dizer o seguinte, vou ler uma frase dele, falando de Cristo, ele possui imortalidade em si mesmo. Há uma divina unidade entre o Pai e o Filho. Cristo é, por natureza, da mesma substância que o Pai, ele tem vida em si mesmo. Então, perceba que Wagner trouxe uma identificação plena da pessoa de Cristo, que até então era tido como um ser que foi gerado. Se você olhar, por exemplo, para aquele que a gente chama também de pioneiros, Uriah Smith, Tiago White, além de não crer na Trindade, eles também não criam que Cristo era eterno como Deus. Uma espécie de semi-arianismo. Vou ler uma frase de Uriah Smith. Perceba. Assim parece que, mediante algum impulso ou processo divino, não criação, conhecido unicamente pela onisciência, e possível somente para o Todo-Poderoso, apareceu o Filho de Deus. Então, perceba que esta era a crença que se tinha a respeito de Jesus, e essa, obviamente, era a crença que se tinha a respeito da rejeição do Espírito Santo como Deus. A partir deste momento,
nós chegamos até o ano de 1898, que aí eu digo o paradigma que passou a sofrer declínio, recebe agora um impacto que eu digo que o paradigma foi mudado. E para esclarecer aos nossos ouvintes como começou esta mudança de paradigma, eu digo que começou com a escrita do livro Desejado de Todas as Nações. Ellen White tem uma frase no Desejado, vou ler pelo menos duas. Ela diz o seguinte na página 19 do livro Desejado de Todas as Nações: em Cristo a vida original, note, não emprestada, não derivada. E um pouco mais na frente, falando da sua ressurreição e da ressurreição de Lázaro também, ela diz: o Salvador veio da sepultura pela vida que havia em si mesmo. Com isso, Ellen White traz primeiro a pessoa de Jesus como sendo divina, eterna e igual a Deus. Neste ponto, ela contraria o que os antitrinitarianos e aqueles que também não criam que Cristo era eterno, passou a ter esta insatisfação. Dentro deste período, Ellen White começou a escrever sobre a Trindade. Então, algumas frases dela a partir de 1888. Vou ler do Comentário Bíblico Adventista. As três grandes potestades do céu são testemunhas. Note, as três grandes potestades do céu. Mais na frente ela diz o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três santos dignitários. Em outra frase ela diz: ele, Cristo, determinou dar seu representante, a terceira pessoa da divindade. Bem, a partir desta data, 1898, Ellen White descarregou um farto material a respeito da Trindade. E então, a partir de sua morte em 1915, começou a haver um declínio, e a partir de 1946, nós chegamos finalmente ao domínio da Trindade entre os adventistas do sétimo dia, especialmente com dois documentos que foram votados oficialmente pela Igreja. Um documento foi em 1931, que a Igreja tomou um voto, e nele já aparece a Trindade, que está também em nossos livros. E, finalmente, em 1980, em Dallas, aqui nos Estados Unidos, quando nós apresentamos, ou quando a Igreja apresentou diante do mundo as 27 crenças fundamentais, que hoje são 28 a partir de 2005, mas em Dallas foram 1980, 27, e ali está a Trindade clarificada, perfeitamente apresentada dentro da Bíblia e do Espírito de Profecia. Então, pastor, este foi mais ou menos o desenrolar histórico da Trindade. Pastor, diante do seu comentário e da apresentação histórica, o senhor falou que a mudança começou em 1888 pelo tema da justificação pela fé, ao reestudar a pessoa de Jesus e a sua obra, seu sacrifício, sua obra, seu ministério de intercessão, e também a pessoa e obra do Espírito Santo. Houve ali um ponto de virada. Então, pelo que entendemos, resumindo aqui, foi através do estudo da Bíblia, né, e depois, ainda mais, Ellen White fez uma declaração que foi muito forte, aquela que o senhor citou ali no do Desejado das Nações. Mas mesmo assim, pastor, um argumento dos antitrinitarianos é que a palavra trindade, ela não aparece na Bíblia e nem nos escritos de Ellen White. Então, em vez de usar a palavra trindade, eles usam a palavra divindade e tal, na língua inglesa, né? E isso no original dos escritos de Ellen White. Como é que nós podemos entender isso? E quais seriam as implicações? E no que nós podemos ver que talvez a palavra não esteja, mas o conceito esteja? Como é que podemos entender isso? Pastor, é simples para a nossa compreensão,
mas, ao mesmo tempo, se a pessoa quer complicar, é fácil complicar. A palavra trindade realmente não aparece nem na Bíblia e nem no Espírito de Profecia. Porém, alguns irmãos têm acusado a igreja brasileira, os tradutores, porque no livro Evangelismo, especialmente das páginas 615 até a 617, os tradutores traduziram a palavra americana ou inglesa, Godhead, que não tem uma tradução literal, que seria a cabeça de Deus, ou Deus como um todo. A palavra Godhead, ela é traduzida para o português como divindade na maioria dos nossos escritos. Porém, em algum lugar, eu dei a página 615 a 617 do livro Evangelismo, e também no Desejado de Todas as Nações, em alguns momentos, Ellen White usou a palavra Godhead, e os tradutores do Brasil usaram a palavra Trindade. E aí, a sua pergunta é chave, é importante. Estariam os nossos tradutores usando de má fé ou forçando a barra? Não. Porque quando eles usaram a palavra Trindade, é porque eles se baseiam que no texto em si, eles encontram as três pessoas. Por exemplo, eu vou colocar aqui, Ellen White escreveu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em outros lugares, ela diz o seguinte, eu vou ler pelo menos duas ou três citações que estão no evangelismo que eu citei. Percebam a primeira, meus irmãos e amigos. O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade. Os tradutores colocaram na terceira pessoa da Trindade. Note, se você colocar divindade e trindade, não tem problema nenhum, porque no texto está a terceira pessoa. Não existe terceira pessoa se não for três. Um outro texto que a Shore White coloca, ela diz o seguinte, no livro, está nos Testemunhos, série B, número 7, e também está no livro Evangelismo, página 616. Diz assim, pastor Marcon, há três pessoas vivas, três pessoas pertencentes à divindade, é o original, que é Godhead. Os tradutores colocaram a três pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste, em nome desses três grandes poderes, e aí vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando os tradutores colocaram Pai, Filho e Espírito Santo e Trindade, é porque no texto aparecem as três pessoas. E, no outro lugar, Ellen White não usou nunca a palavra Trindade, mas ela usou em inglês trio, o trio celestial, três pessoas. E, obviamente, na simplicidade, embora eu não use a palavra Trindade, eu estou evocando uma trindade ao mencionar trio ou três pessoas. Maravilha, pastor. Pastor, tem um monte de pessoas que estão nos assistindo aqui ao vivo e estão dizendo o lugar de onde elas são. Eu ainda não vi nenhuma pergunta aqui, tá? Quando tiver alguma pergunta, a gente pode escolher, ver se não vai tratar durante o programa. Mas deixa eu mostrar aqui, dar um exemplo de quantas pessoas estão vendo de vários lugares. Olha só. Aparece aqui Paulo, de Erechim, dando boa noite para todo mundo. Itajaí, Santa Catarina, Neuci, aliás. William Belíssimo, ele está em distrito de o quê? O pastor está em Santa Catarina. Ele foi nosso aluno aqui, o William Belíssimo escreveu aqui que foi aluno de nós três já, viu? Legal, William. Deus abençoe. Ele olha com a Trindade, então. É isso mesmo, olha só. O Jorge Cândido Kremer, ele é do Rio de Janeiro, da Igreja Adventista do Meyer, a segunda maior do Brasil. Uau, que legal que você está com a gente também, viu? Tem muita gente aqui, depois eu quero falar os outros. Josemir, da Vila Centenário, Curitiba, Erechim, Marcos Mesalira, quanta gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Micael é um dos nossos alunos aqui. Luiz Neves, da Associação Catarinense. Quanta gente. E eu não estou vendo ainda nenhuma pergunta, mas se tiver, a gente vai guardar aqui para a hora certa, tá bom?
Itajaí, Florianópolis, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Taquara. Que bênção, hein, pastor Ivanaldo? Todos nós aqui juntos estamos pedindo o pão da vida aqui com o pastor para fortalecer a nossa fé. Aí está aqui o pastor Felipe Benetti, que foi nosso aluno também, né, pastor Ivanaldo? Pastor Felipe Benetti. Que bênção, que bênção. Meus amigos, é muito bom a gente poder tratar desse assunto, né? Pastor Ivanaldo, eu queria perguntar mais uma coisa aqui, que eu anotei aqui. Se na Bíblia não aparece a palavra trindade, como a gente sabe que não aparece a palavra milênio também, não é? Mas o conceito está lá. Mas se não aparece a palavra trindade, existe alguma evidência clara? Porque o senhor contou a história da igreja, né? Que uns eram da igreja Conexão Cristã, mas biblicamente, existe evidência clara, bíblica, que me autoriza a crer na trindade? Esse é o ponto, né? Nós temos, em português, masculino e feminino. Nós temos plural e singular, apenas isto. Já no hebraico, a língua hebraica tem singular, plural e dual. É interessante quando a gente vê essa pergunta sua, pastor. Porque no começo da Bíblia, no primeiro livro, no primeiro verso, todo mundo conhece de cor, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus está a palavra Elohim, e Elohim é plural. Então, note, para o hebreu, quando é singular, uma unidade é singular. Mas quando o hebreu quer falar de alguma coisa que é dupla, ou que são dois, nós usamos plural, mas ele usa dual. E quando o hebreu quer usar aí plural, para ele plural é mais que dois, porque dois é dual. E a palavra Elohim é plural. Portanto, eu posso ler aqui um comentarista famoso, Matthews Henry, ele diz assim: a pluralidade de pessoas na deidade, Pai, Filho e Espírito Santo, este nome de Deus no plural, que é Elohim, confirma nossa fé na doutrina da Trindade, que é claramente revelada no Novo Testamento, apesar de só levemente sugerida no Antigo Testamento. Então, quando eu passo para isso, agora eu faço um pequeno jogo de palavras dentro da Bíblia. Gênesis 1:26 diz: e disse Deus, Elohim, façamos o homem à nossa imagem. Então, façamos está qualificando o Elohim, porque Deus em sua pluralidade. Mas quando você vai para o verso 27, então Deus agora havia criado, por ele diz façamos, isto é, antes, usa o plural. Mas quando criou, o verso 27 de Gênesis 1 diz: e criou Deus o homem à sua imagem. Então ele usa o verbo no singular, mostrando, dentro do nosso contexto, que não se adora, que não se prega, que não se ensina três deuses, mas um Deus em sua pluralidade. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Gênesis, quando Deus agora diz o homem pecou, o homem errou, o homem falhou, ele disse: o homem agora é como um de nós. Então, resumindo a pergunta, para não ficar muito comprida, nós não temos na Bíblia a palavra trindade, mas nós temos a revelação da trindade e o conceito da trindade, e dentro deste conceito nós podemos ver claramente as evidências da trindade dentro do texto bíblico. Muito bem, pastor. Bem explicado, bem didático, né? E obrigado aí por, mais uma vez, compartilhar esse conhecimento. Mas, pastor, veja só, quando nós pensamos assim nas três pessoas da divindade, alguns ainda têm a concepção, talvez, né, por não ler atentamente o texto bíblico, ou às vezes por ir ao texto com uma certa
um certo preconceito, já um pré-conceito formado, né? Já algo já estabelecido, de que o Espírito Santo ele não seja uma pessoa, né? Ele seja uma força, uma energia. Já foi comentado aqui, como é que nós podemos, né, ter uma compreensão mais clara sobre isso. E mesmo quando Jesus usou a palavra Paracletos para identificar o Espírito Santo, o que isso significa para a Bíblia, o que significa para nós? Olha, pastor, realmente eu posso ler 2 textos para a gente compreender melhor. O primeiro é o que o senhor mencionou aí, no livro de João, falando a respeito do Paracleto, João 14, 16 e 26. Convido você para anotar e para ler, e eu já vou lendo para ganhar tempo. No capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E o verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele, ou esse, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora, esses são 2 versos sinônimos ou iguais aqui dentro do contexto, mas eu quero ler 1 João. 1 João, capítulo 2, verso 1. Se você tem sua Bíblia e está acompanhando ou anotando, 1 João, falando agora de um outro tema que na nossa cabeça parece diferente. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, eu queria enfatizar esta parte. Tanto no João, no Evangelho 14, 16, 26, como em 1 João, capítulo 2, verso 1, a palavra original é o Paracletos. Só que lá foi traduzido como confortador, consolador, e aqui foi traduzido como advogado. No primeiro século, dizem os especialistas e os que fazem comentário a respeito disso. Vou ler um comentário a respeito disso, que está escrito por Leo Morris, Spirit of the Living God. Ele diz o seguinte: o ponto de importância para nós é que a palavra paracletos, era aplicada para pessoas. No primeiro século, ela seria compreendida como uma pessoa. Certamente ninguém, então, imaginaria que a palavra denotaria uma vaga influência, um poder vindo de Deus. Isto mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Este é o texto de um comentarista. Agora, eu posso mencionar o que Ellen White diz. E quando nós comparamos o que o Espírito de Profecia fala para nós a respeito disso, Ellen White diz também que o Espírito Santo é uma pessoa. E eu quero ler um dos textos apenas, que nós temos aqui muitos. Esse está no livro Manuscrito 20, de 1906, mas também aparece no Evangelismo, que eu mencionei, da página 614 até a 617. Vou ler este texto, prestem bem atenção. O Espírito Santo é uma pessoa, Ellen White, pois dá testemunho que o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E mais, o Espírito Santo tem personalidade. Do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Conclui Ellen White. Deve ser também uma pessoa divina. Do contrário, não poderia perscrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. A confusão que muitos fazem é exatamente sobre a questão de, ao dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, pensar ou relacionar o Espírito Santo com uma pessoa humana. Ele é uma pessoa, tem intelecto, como uma pessoa, ele tem emoções,
como uma pessoa ele ensina, como uma pessoa ele clarifica, mas é uma pessoa divina. Para esclarecer aos nossos ouvintes, quando eu falo de Cristo como uma pessoa, Cristo sim é uma pessoa humana e também uma pessoa divina. O Espírito Santo é somente uma pessoa divina e não uma pessoa humana, mas é uma pessoa, como diz o texto, com personalidade, é uma pessoa que comunga, tem comunhão conosco, do contrário, não teria esse relacionamento pessoal. Então, tanto na Bíblia, a Paracletos, como ele é em Ellen White, o Espírito Santo é identificado como uma pessoa. E concluo com um texto de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, página 506, diz que o Espírito Santo é uma pessoa, embora despojado da personalidade humana e dela independente. Portanto, uma pessoa divina. Fantástico, fantástico. Pastor, Ellen White reconhece o Espírito Santo como uma pessoa, com personalidade e tudo. Mas o senhor tem alguma citação em que ela reconhece esse ser, essa pessoa, o Espírito Santo, como Deus? Sim. Em muitos lugares, nós temos textos de Ellen White onde apresenta o Espírito Santo como Deus. E na Bíblia também. Não tem um texto exatamente, o Espírito Santo é Deus, como nós queríamos que falasse, mas ele é Deus, tanto na Bíblia como no Espírito Profecia. Como o pastor perguntou do Espírito Profecia, eu deixaria o da Bíblia para uma próxima resposta, ou se alguém perguntar. Quando Ellen White estava junto com os irmãos na Austrália, inspecionando uma terra, uma fazenda para comprar, e seria o futuro colégio de Avondale, que está lá, nosso colégio, fizeram uma pequena reunião ali naquele terreno e Ellen White fez esta citação, que está no livro Evangelismo, página 617. Ouça bem esta citação. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, está andando por esses terrenos. Eu tenho uma série de textos para apresentar, mas estou citando somente um, devido à exiguidade do tempo. O Espírito Santo é uma pessoa como o próprio Deus. Que maravilha. Excelente, pastor. Muito bom. E o senhor falou da questão de nós entendermos o hebraico, né? E foi muito boa a sua explicação. O que dizer do grego, quando existem referências ao masculino, ao feminino e o neutro? E muitas vezes o Espírito Santo é mencionado como um pronome, certo, masculino, né? Identificando como uma pessoa. Tem como o senhor explicar um pouquinho sobre isso para nós? Olha, em português nós temos masculino e feminino. Isso é bom que todo mundo sabe, as crianças na escola sabem, os no ensino médio da faculdade. Masculino e feminino. No grego, eles têm masculino, feminino e neutro. Assim como no inglês. Aqueles que falam um pouquinho do inglês sabem que aqui, quando eu falo para você como uma pessoa, o americano, o inglês, usa he, H-E, he. Ele é bom, he is good. Quando ele vai falar para a mulher, ele usa she is good, ou she, o pronome. Agora, quando ele quer falar para este computador que está na minha frente, ou um microfone, ou um livro, ou um cachorro, ou um gato, um animal, uma coisa, eles usam o it. Então, eles têm masculino, feminino e neutro. O grego também tem masculino, feminino e neutro. Como nós não temos o neutro, às vezes temos essa dificuldade. Mas vamos lá. A palavra espírito, que é traduzida para nós aqui como Espírito Santo, mas vamos trabalhar com a palavra espírito, no grego é pneuma. E se você olhar em português, você tem pneumologista,
falando do pulmão, pneu, que é o pneu do carro, é por causa do ar, pneu é ar, é o sopro. Então, a palavra espírito é pneu. Então, agora, para ficar bem claro, esta palavra é neutra. Ou seja, em grego, ela é neutra. Se agora voltarmos para a explicação gramatical, então eu teria masculino para o grego. Eu pronuncio ekeinos. A pronúncia melhor seria ekinos. Estou dizendo porque tem pessoas mais não versadas no grego nos escutando. Você escreve ekeinos. Pronuncia ekinos. Ele. Ekine, ela. E ekino, sem o S, para o neutro. Isso é interessante. Você tem, então, ekinos, ekine e ekino. Como espírito é uma palavra neutra, em todo lugar na Bíblia, eu deveria ter a palavra ekino, porque seria neutro, uma coisa, um sopro, ou uma influência, ou um poder, coisa. Mas um ponto interessante para mim aqui é que João, ao escrever em todos os textos que ele nos colocou aqui, vou ler somente alguns deles para ficar claro. João 16, verso 8. Quando ele vier, ele equinos. Ele vos guiará em toda a verdade, verso 13, equinos. Ele me glorificará, equinos, verso 14, e assim segue. João não usou nenhuma vez o equino para o neutro, mas ele usou equinos para ele. Interessante. Gramaticalmente falando, isso está errado. Então, Jesus errou, porque foi ele quem falou, e João errou? Não. E por que não errou? Porque eles sabiam que mesmo que a palavra pneuma seja uma palavra neutra, ela está se referindo a uma pessoa, que é a pessoa divina do Espírito Santo, por isso usaram a palavra ele no masculino. E Ellen White, ao escrever no Desejado em Todas as Nações, em outros lugares, ela usa a mesma expressão em inglês, he, para ele, e não it, que seria uma coisa. Então, fica muito claro para nós essa beleza do uso do grego, eu diria, errado, gramaticalmente falando, mas para a pessoa correta, porque Jesus sabia que o Espírito Santo é uma pessoa. Pastor, esse negócio do neutro, para nós que falamos português, alguns têm alguma dificuldade em entender, não é? Mas no Apocalipse usa figuras também para se referir a Jesus, que se fosse falar dele, seria um pronome neutro. Por exemplo, Jesus aparece como um leão. Leão, né? Cordeiro. O leão seria it também. Está falando de Jesus. Ou falar da estrela, seria it também. Os 4 animais, né? Não é animais lá, mas os seres viventes. Então, não quer dizer que não é um ser inteligente, mas é o pronome ou o substantivo que está sendo usado. E o livro Desejado, pastor, eu li, que eu achei isso muito interessante. Foi uma mudança total ali que Ellen White fez mesmo para a gente entender a questão, né? Diz que antes do Desejado, por causa da Bíblia King James em inglês, ao se referir ao Espírito Santo como it, né, que é o neutro, como é no grego, ela também usava antes it, ao se referir ao Espírito Santo. Mas no Desejado de Todas as Nações, ela já passa a usar he para o Espírito Santo. É fato isso, que houve essa mudança também, e diz que ela mudou de Bíblia também, né? E assim que saiu uma versão nova da Bíblia em inglês, só tinha King James, ela passou a adotar uma nova versão que é melhor que a King James. Uma melhor compreensão da pessoa a qual está se referindo. Uhum. E foi essa compreensão clara do Espírito Santo que Ellen White tinha como sendo ele o próprio Deus, ou Deus, então passou a usar corretamente. Maravilha, isso é maravilhoso, né? Como diz na Bíblia, que a luz da aurora vai brilhando mais e mais,
Até ser dia perfeito, né? A gente vai compreendendo cada vez mais. Uma vez eu li um documento falando da Trindade e mostrando que realmente os pioneiros não criam, que eles vinham de outras igrejas. Como o senhor falou, eles fumavam, comiam porco e não guardavam sábado e tantas coisas que foram aprendendo. Aí no final do documento que eu li, eu achei isso fantástico. Dizia assim, realmente a nossa fé hoje é diferente dos primeiros pioneiros ali, né? Mas o nosso dever, a nossa obrigação, não é para com os pioneiros, para crer como eles criam. O nosso dever é com a verdade. Nós não temos que crer como eles criam, porque eles ainda tinham que desaprender e aprender muita coisa. Nós temos que ter a fé que eles tinham e a coragem que eles tinham. Mas a luz da aurora está brilhando e a gente está aprendendo, né? Mas aí, esse é um ponto importante, né? Quando nós defendemos a verdade como ela está na Bíblia, né? E não aquilo que simplesmente foi o início das descobertas da verdade dos pioneiros adventistas, né? É porque eles seguiram num crescente da luz de Deus, né? Da compreensão que foi sendo progressiva e ampliada. Pastor Natal, não sei se você ouviu, nós temos aqui várias pessoas, inclusive aqui o Paulo Rafael, que foi nosso aluno, ele está com saudades do pastor Ivanaldo. Eu acho que alguns desses vieram mais para ver o pastor Ivanaldo do que qualquer outra coisa, viu? Que legal. Tem aqui também o pastor Daniel Alves, ele escreveu aqui, ó, tive o privilégio de ser aluno e aprender com o pastor Ivanaldo e o pastor Marcon. Foi bênção demais, ele diz. Olha aí. Nós temos o Dion aqui também conosco, Marcelo Malheiros, nosso aluno atualmente, né? Que maravilha. Outras pessoas vindo de vários lugares, né? Vários lugares. Olha aqui, ó, o pastor Elton Wagner, de Campina Grande, na Paraíba. Ele escreveu, saudoso pastor Ivanaldo, foi nosso secretário aqui no Nordeste. Bênção, ele diz. E uma coisa interessante, pastor, tem uma pergunta aqui, não sei se você viu ali, do Josemir Ilhéu. Depois eu creio que você vai fazer essa pergunta, e eu creio que é importante. Já foi colocado lá, ó. E muito boa essa pergunta, viu, Josemir Ilhéu? Ele pergunta qual a importância de cada membro da Trindade em nossos dias. Muito boa pergunta, hein? Mas, pastor Ivanaldo, quando nós falamos de João 14,16, o Espírito Santo é Deus? Podemos citar outros textos que mostram as mesmas características que o Espírito Santo tem do Pai? Ou as características que tem o Pai, que também tem o Espírito Santo? Ok, pastor, isso é interessante no Novo Testamento. Podemos ler o texto. O senhor mencionou 14, verso 16, é isso? João 14,16. 14,16. O texto diz, e eu, Jesus falando, rogarei ao Pai, note que é uma segunda figura, eu rogarei ao Pai, e ele, o Pai, vos dará outro Consolador. Eu fico entusiasmado com o tema, porque quando a gente compara o que a gente conhece do grego com o português, é verdade que o grego tem sua amplitude e sua compreensão bem melhor quando a gente lê o que os comentaristas dizem. Se eu quero dizer para você, pastor Natal, você está usando este computador aí, você pode usar outro, porque esse aí não está funcionando. Você não sabe se eu estou dizendo outro computador igual que você tem, que é um Mac, ou se você vai usar um outro computador, que é um PC ou qualquer outra coisa. Nós falamos outro para uma coisa igual e nós falamos outro para uma coisa diferente. Porém, o grego não corre esse risco. Quando eles querem mencionar uma coisa que é da mesma essência, da mesma qualidade, é igual, eles usam a palavra alós. E quando eles querem usar o outro para uma pessoa, para um ser, para alguma coisa diferente em sua essência, diferente no seu visual, diferente na sua maneira de ser, eles não usam alós, mas eles usam heteros. E é muito interessante quando eu
marcho para esse lado e vejo que tem essas duas palavras usadas dentro do Novo Testamento. Vamos ler alguns textos, se você não tem tempo de ler comigo, porque o tempo é raro aqui, você pode anotar. São Mateus 5,39. Diz, São Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Note que esta face, direita e esquerda, elas são da mesma essência, da mesma qualidade, é o mesmo ser. Então, o Evangelho usou a palavra alós. Um segundo texto, São João 16 e 18, falando do dia que Jesus estava sendo julgado. João entrou primeiro, porque era mais conhecido. Então, diz o texto, João 18 e 16. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu, então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Note, saiu, então, o outro discípulo. Está falando de Pedro e de João, da mesma essência, os dois discípulos de Jesus, eles da mesma natureza, dois homens, etc, etc. O Evangelho usa a palavra alós. Bem, uma outra série de textos falando da morte de Jesus, São João 19, 32, repito, João 19, 32, foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro. Um ladrão, o outro é ladrão. Um é bandido, outro é bandido. Pária da sociedade, pária da mesma essência, da mesma qualidade. Dois ladrões. Usou a palavra alós. Agora vamos para uma outra citação. Vou repetir. Gálatas 1, verso 6. Paulo chegou na Galácia, ou entre os Gálatas, e pregou o evangelho de Cristo, a justificação pela fé, o evangelho puro, cristalino. Logo em seguida, que ele saiu dali, vieram os judaizantes de Jerusalém, e eles começaram a acrescentar algo nesse evangelho que Paulo havia pregado. Então, eles colocaram ali que tinham que se circuncidar, tinham que guardar toda a lei de Moisés. Então, eles acrescentaram como se fosse um evangelho diferente. Nisto, Paulo escreve, Gálatas 1:6. Maravilho-me, note, esse maravilho não é que está feliz, é como que diz, estou abismado. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. A palavra aqui não é alós, mas é heterós. Outro diferente, um evangelho que não tinha nada a ver com o que eu apresentei, é heterós. Mais um texto somente. São Mateus 6:24. Repito, 6:24 de Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. As duas citações, outro é heterós. Porque Deus é Deus, Mamon, dinheiro é outra coisa, diferente, natureza diferente, perspectivas diferentes. Agora voltemos ao texto. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro. A palavra que João usou, João poderia ter usado alós ou heterós. Se ele usasse heterós, seria outro de uma natureza diferente, de essência diferente. Se ele usasse alós, seria outro da mesma essência, da mesma natureza. Para sua surpresa, João usou alós. E alós significa que Deus é onipotente, é onipresente, é todo-poderoso, é amor, que Jesus Cristo é onipotente, onisciente, todo-poderoso, amor, etc, etc, e que o Espírito Santo é outro, alós, da mesma essência que estes, da mesma qualidade, da mesma natureza. Se Deus é Deus, se Jesus é Deus, e o outro é alós, consequentemente, ele é Deus. Que maravilha, pastor. Só de exemplos aí de alós a gente tem um monte, né? Alós quer dizer outro, mas igual.
igual. Que maravilha, pastor. Olha aí, meus alunos de grego estão vendo aí a importância do grego, hein? E continuarmos aprendendo, e todos os nossos irmãos também. Você é professor de grego, né? E também de Novo Aí, Testamento, né, pastor Ivanaldo? É a minha área também, sou apaixonado por isso. Pastor, o senhor mostrou vários textos aí, só com a palavra alós, muito interessante, para comprovar que Jesus vai enviar outro, mas outro igual a ele, outro Consolador. igual, outro da mesma né? essência, outro da mesma espécie. Muito bom. E, pastor, que outros versículos, eu sei que tem vários, mas que o senhor teria na ponta aí da agulha, como dizem, né? Que mostram que o Espírito Santo tem as mesmas características de Deus o Pai. De ser Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Sim, eu selecionei alguns aqui, pastor. Eu tenho aqui realmente. Não vai dar tempo ler todos, mas eu quero... Pelo menos alguns, que o nosso tempo vai tão rapidinho. E tem aquela pergunta ainda do Josemir, que a gente pode discutir no finalzinho, quando a gente terminar aqui, né? Ok, e veja bem, vou mencionar rapidamente. Romanos 15, 19. O Espírito Santo é onipotente. E Ellen White diz, pelo poder e sinais e prodígios da virtude do Espírito Santo. Aí ela diz, ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade ou da trindade. A Bíblia diz em Salmo 139, verso 7, que o Espírito Santo é onipresente. Por isso, diz o Salmo, para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? E Ellen White, no Desejado, página 500, ela diz, as circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres, nenhuma, porém, pode nos separar do celeste Consolador, que é o Espírito Santo. Onde estivermos, onde formos, ele estará sempre ao nosso lado, para apoiar, suster, erguer e animar. Desejado, página 500. O Espírito Santo é onisciente. Isso está em 1 Coríntios 2, 10 e 11, onde o Espírito Santo está presente e pode perscrutar as coisas divinas. E Ellen White diz, o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Então, está falando a respeito da onisciência do Espírito Santo. E terminando os textos aqui, eu posso mencionar manuscrito 145, repito, 145 de 1901, o Espírito Santo é eterno. E mais um, meditação matinal 1992, o Espírito Santo é infinito. Ou seja, então nós temos uma descrição ampla a respeito do Espírito Santo como infinito, como poderoso, como onisciente, como onipresente e assim por diante. Que maravilha. Pastor Marcon? Muito bem. Olha que estudo, né, pastor? Profundo aí, para aqueles que gostam de entender melhor esse tema, que é bíblico, desde Gênesis até Apocalipse, né, pastor Ivanaldo? Perfeito. Nós temos inúmeros textos e, certa vez, passei a estudar com mais atenção e sublinhar onde aparecia a palavra Pai, Filho, Espírito Santo, ou Pai, Filho e só o Espírito. É interessante como a Bíblia vai ficando, principalmente no Novo Testamento, né? Ela vai ficando bem colorida ali, com as marcações, né? E realmente, pastor Ivanaldo, a importância desse tema, né? Pastor, em sua opinião, por que será que há uma guerra tão declarada contra o Espírito Santo? Olha aí. E algum motivo espiritual para isso? Pastor, eu penso que sim, das minhas convicções. Eu penso que Satanás está muito irado contra a igreja e especialmente contra este ensino da pessoa do Espírito Santo como Deus. Temos um texto da Soroite que diz, ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, ou da trindade, que é a terceira, a qual viria não como energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Então, quando Ellen White fala que o pecado, esse texto que eu li está no Desejado 501,
página 501, Ellen White é muito clara ao dizer que o pecado só se pode ser vencido pela poderosa operação do Espírito Santo. E o segundo texto diz que Satanás só poderá ser mantido em sujeição pela força e pelo poder da operação do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Então, eu fico a pensar, pastor Marcon, pastor Natal e queridos ouvintes, que quando eu olho para a obra do Espírito Santo, e Ellen White diz que Satanás e o pecado só podem ser vencidos por meio desta poderosa influência, pessoa, esse divino ser, só pode ser vencido o pecado e só pode ser vencido Satanás e mantido em sujeição pelo poder do Espírito Santo. Consequentemente, se eu tiro o Espírito Santo, eu tiro este poder. Tirando esse poder, Satanás e o pecado estarão livres para fazer sua obra nefasta. Por isso, a grandeza da Igreja Adventista em advogar a pessoa do Espírito Santo como Deus, e, sendo Deus, é nosso consolador, é nosso confortador, sendo Deus, é o nosso advogado, a mesma palavra, sendo Deus, é Ele, sendo Deus, é a pessoa que está trabalhando e intercedendo com gemidos inexprimíveis diante de Deus pela nossa salvação e pelo nosso bem-estar e felicidade. Pastor, isso é um assunto tão importante, né, que o próprio Jesus falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. E essa ponte, essa relação que o senhor fez ali, em relação do Espírito Santo como agente para resistir às forças do inimigo, e também para nos dar força, né, para vencer, é realmente impressionante. Mas o que vem a ser, então, esse tema, pastor, do pecado contra o Espírito Santo? Muito boa pergunta. Quando nós olhamos para a Bíblia, para o texto o pecado contra o Espírito Santo, nós lemos que Jesus falou que toda blasfêmia, todo pecado, todo erro pode ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Note, se você fizer um estudo a respeito da palavra em si, blasfêmia, você não pode blasfemar contra mim. Eu não posso blasfemar contra uma pessoa que eu não gosto, ou alguém não pode blasfemar contra seu inimigo. Blasfêmia é um termo usado unicamente para Deus. E quando Jesus esteve na terra, quando ele disse que ele era Deus, os judeus ficaram revoltados e disseram: nós vamos apedrejar você porque você cometeu uma blasfêmia. Qual foi a blasfêmia? Você está dizendo que você é Deus. Ou seja, quando você se coloca no lugar de Deus, você está blasfemando. Por isso nós entendemos o significado de blasfêmia nesse contexto. Então, resumindo, se blasfêmia é um ato que eu pratico unicamente contra Deus, e a Bíblia diz que você pode blasfemar contra o Espírito Santo, significa que o Espírito Santo só pode ser Deus. É simples assim. Muito bom, pastor. Muito bem. Muito bom. Pastor, o nosso tempo já está chegando no fim. Como o tempo passa quando a gente está falando das coisas de Deus, né? Já... passa muito rápido. E nós temos várias pessoas que escreveram aqui, vários com saudade de que foram seus alunos, ou do pastor Marcon, ou meus também. Tem pastor distrital aqui assistindo, membros de igreja de vários lugares do Brasil. É uma honra para nós podermos dividir essa palavra com vocês. Daqui a pouco eu quero fazer uma propaganda dos próximos temas, mas, pastor, para a gente fechar, só dá tempo da gente ver uma pergunta aqui que foi bem interessante, do Josemir Ilhéu. Qual é a importância hoje, além do Espírito Santo? Aqui, ó, está na tela. Qual é a importância de cada membro da Trindade em nossos dias? A gente pode fechar com essa pergunta? Podemos. O que nós devemos saber é que, dentro do contexto da Trindade, nós temos a Trindade como sendo seres divinos que têm trabalhos específicos. Uhum. Dentro da Trindade, da economia da Trindade, há certos trabalhos que são feitos unicamente por um membro da divindade ou um membro da Trindade. Por exemplo, simples,
Quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo. Uhum. Quem morreu na cruz não foi Deus, mas foi Jesus. Quem está ao lado de Deus hoje, dentro do contexto do santuário intercedendo por nós, é Jesus Cristo. Mas quem intercede pela humanidade aqui, nos levando até o céu, quando ele vier, diz São João 14, verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós podemos ver que o Espírito Santo vem nessa obra salvadora ao coração do pecador, do bêbado, do adúltero, do mentiroso, do perdido. E o Espírito Santo trabalha através de uma pregação, através de um hino, através de um texto sagrado, através de um folheto, através de um livro, enfim. Quando o Espírito Santo convence o pecador, ele vem em primeira mão como um agente convencedor. Então eu digo, eu sou pecador porque eu fui convencido pelo Espírito Santo. E eu pergunto para mim mesmo e para o Espírito Santo e para a Bíblia, que é a voz de Deus, eu estarei perdido? Sim, você é um pecador. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas eu não quero morrer. Eu não quero ser perdido. Eu quero a salvação. Então o Espírito Santo agora olha para mim e diz, nós temos Jesus Cristo, a cruz. Você vá a Ele. Essa é a parte dele. E eu vou a Cristo. Faço minha confissão. Me entrego a Ele. E Jesus Cristo diz ao Pai, Pai, aceita este pecador. Ele está arrependido agora. Ele não é mais aquele mentiroso, aquele covarde. Ele não é mais aquele beberrão. Ele é uma nova criatura. Aceita pelo meu sangue, pela cruz. E o Pai graciosamente diz, eu aceito, porque eu aceitei você. E agora Deus olha para o Espírito Santo pela segunda vez e diz, agora você volte para aquele mesmo indivíduo que você foi como um agente convencedor do pecado, e você agora não vai mais como um agente convencedor. Ele é um cristão, ele aceitou Jesus. Você agora é um agente de morada. É um agente santificador. E agora você diz, já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Este Cristo vive em mim, quer dizer, o Espírito Santo está em mim. Isso é o de Gálatas capítulo 6, onde tem agora o Espírito Santo como um fruto em minha vida. Paz, bondade, amor, longanimidade. É a presença do Espírito Santo. Ele não está mais como um agente convencedor do pecado, mas como um agente santificador. E agora vem a vida cristã. Então você percebe que, na pergunta do Josemir, muito boa pergunta, existe um relacionamento entrelaçado entre o Pai, Filho e Espírito Santo na obra da redenção. Embora cada um tenha a sua obra específica, os três têm o mesmo trabalho, a salvação do ser humano. Ou seja, todo o céu trabalha em nosso favor, não é? Deus seja incluindo louvado. os anjos. Isso, exatamente, isso faz arder o coração, como diz na Bíblia.